esposa de pastor, quero estar falando aqui sobre Maria, uma mulher chamada por Deus para cumprir o propósito de Deus. Maria, mãe de Jesus. Nós vemos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, o versículo 37 e 38, que disse assim: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quando nós vemos aqui Maria, a história de Maria, Maria, aquela jovem, né, uma moça, às vezes cheia de sonho, desposada com José, noiva de José, aguardando o momento que era propício ao casamento e cumprindo ali as leis que deveriam de ser cumpridas. De repente, a história de Maria é mudada. Chega para ela o anjo Gabriel e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não temas, porque em teu ventre receberás, né, o Filho de Deus. Ela fica surpresa com aquela saudação, uma moça humilde, né, num lugar humilde, e uma saudação daquela. Ela então fica, né, trêmula, né, preocupada, perturbou-se, o que é isso? E então o anjo Gabriel disse para ela que ela seria mãe do Salvador. E logo ela questiona: mas como acontecerá isso? Eu não conheço varão algum. Então ele disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus e encherá, né, o que de ti é gerado, é o Filho de Deus. E Maria então agora ela não duvida, mas ela crê naquilo que o anjo está falando com ela. E é mudada então a sua história, o seu chamado para fazer o propósito de Deus. Mesmo sendo noiva com José, o anjo também aparece a José, porque José quer deixar ela secretamente quando vê ela grávida, não entendendo nada, mas Deus que está no controle, ele se revela a José dizendo que não era para ele temer em receber Maria, porque o que estava gerado nela era o Filho de Deus. Então José toma a responsabilidade e continua no propósito. Maria, sabendo daquela situação, ela não questiona, ela não diz que não aceita, ela apenas só disse: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Porque ela sabia que estava dentro da vontade de Deus. E às vezes estar dentro da vontade de Deus não é fácil. Ela sabia que ela seria julgada, muitas das vezes poderia ser até apedrejada, morta, mas ela sabia: se tudo isso acontecer, é porque é permissão de Deus. Eu quero fazer o chamado que Deus tem comigo. Ela não se engrandeceu, mas louvou a Deus, adorou a Deus por aquilo que Deus estava fazendo com ela. Sabia que ela seria, né, agraciada e também, né, entre as mulheres seria aquela que seria a mãe do Salvador. Quantas queriam, né, aquele privilégio? E ela estava sendo privilegiada. E agora com você, Maria recebeu o chamado para cumprir o propósito de Deus. E você também tem recebido um chamado para fazer a obra do nosso Deus. É fácil? Está dentro da vontade de Deus? Não, não é fácil. Às vezes somos apedrejados, às vezes podemos pensar que não vamos sobreexistir, vamos aguentar, mas uma coisa eu te digo: está dentro da vontade de Deus. Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo. Ele é aquele Deus que nos contempla, Ele é o Deus que te chamou como chamou Maria. Acha que foi fácil? Para você ser honrada, continue firme no propósito.
não desista, não diga, eu não vou, eu não consigo, isso para mim não é para mim, chamou meu marido, mas eu não. Ei, coloca no teu coração, está dentro da vontade de Deus, é o melhor lugar, é o melhor lugar. E Deus tem um propósito nisso tudo na sua vida. O seu chamado, zela por ele, cumpre o propósito que Deus tem contigo. Maria continuou, olha, teve, Jesus nascendo numa manjedoura, os magos indo levar presente, ela vendo tudo aquilo em silêncio, ela não se exaltou, não ficou mostrando que é a melhor, que ela era a mãe do Salvador, mas continuou humilde, cuidando de Jesus. Quando agora vai para com ele ao templo, lá ele se perde, Maria fica preocupada, volta com José procurando Jesus. Há momentos na nossa vida que nós não podemos perder Jesus de vista. Jesus tem que estar conosco, porque se nós perdermos, vamos correr atrás, vamos pedir ele, fica comigo, não me deixe sozinho, eu não posso ficar sem o Senhor. Pode ocorrer momentos assim, de acharmos que perdemos Jesus, mas Jesus estava lá, falando, fazendo aquilo que o Pai tinha mandado. E quando ela o vê, disse, olha, nós ficamos preocupados com você. O único momento na Bíblia que nós vemos Maria questionando é esse, que como você ficou? Ele diz, convenho cuidar das coisas do meu Pai. Também ela não questionou, guardava tudo em seu coração. Outro momento que Maria teve foi quando chegou a um casamento. E naquela festa, alegria, faltou ali o vinho. O vinho era símbolo da alegria naquele casamento. Eles haviam convidado Jesus e Jesus tinha poder para fazer milagre. Ela vai até Jesus e diz, olha, acabou o vinho. Jesus disse, o que tenho contigo? Aquele momento ele não estava falando como filho, mas estava falando como filho de Deus. Olha, não é chegada a minha hora. Ah, mas Jesus vai lá, diz para o servente, Maria vai lá e diz, olha, faz tudo o que ele vos disser. Ela sabia que ele não ia deixar o povo ali decepcionado, mas que ele ia fazer algo. Ei, Deus não vai te deixar decepcionada nesta missão. Ele vai fazer algo. Se é necessário um milagre, ele tem milagre, ele tem poder de transformar água em vinho. Essa luta que você está passando, ele transformar em alegria. Ele quer mudar a situação, mudar a história, e vai ser melhor do que os primeiros. Quando nós vemos que quando agora ele vai ali, pede o servente, faça água em vinho, e coloca água nas talhas, e ali ele faz um milagre, a água se torna em vinho, e eles servem, e quando o mestre Sala prova o vinho, diz, olha, todo mundo coloca o melhor vinho primeiro, mas você guardaste até agora, quem sabia daquilo? Só o servente, Maria e Jesus, porque muitos não vão reconhecer que é o milagre, mas vai ver a transformação, vai ver mudança no seu ministério, na sua vida, vai ver um milagre acontecendo. Deus tem milagre para você. Não desista daquilo que Deus tem te proporcionado, do propósito que Ele tem. E quando agora, no final, Jesus está lá na cruz, mas Maria está lá. Maria não desistiu. Ei, é na hora da luta, é na hora da alegria, do sofrimento. Nós temos que estar junto aos pés do Senhor, cumprindo o propósito que Ele tem na nossa vida. Mas Jesus também não desamparou Maria. Disse para os seus irmãos para cuidar dela. Ei, Jesus não vai te desamparar. Pode ser o melhor momento ou o pior momento. Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando do seu chamado, Ele está cuidando do propósito, Ele tem algo para a tua vida. Não desista, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Faça como Maria, seja a mulher que cumpre o chamado, o propósito de Deus na sua vida.